Seu pior inimigo não vai mais incomodar depois dessa oração a São Bento e Nossa Senhora das Graças. Eu sou Maria Lúcia, e hoje, convido você a orar junto comigo pedindo que por meio desta intercessão, Deus, faça com que seu pior inimigo te esqueça e nunca mais volte a te perturbar. Está cansado das pragas e agouros de uma certa pessoa? Gostaria que ela esquecesse que você existe? Acredita que sua vida seria mais fácil sem ela? Então venha rezar comigo, para que por meio dessa intercessão, Deus, faça essa pessoa sumir de uma vez por todas e ainda ficar com medo de te encontrar. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, e assim fazer parte da nossa família em Jesus Cristo. Escreva seus pedidos e desejos aqui embaixo. Juntos, podemos formar uma poderosa corrente de oração, para que nossas preces tenham mais efeitos positivos e rápidos em nossas vidas, e nas vidas daqueles que estão precisando. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Bento, servo fiel do Altíssimo, guardião dos que buscam a proteção divina contra o mal que se manifesta por meio de intenções obscuras, venho humildemente diante de ti, acompanhada do olhar maternal de Nossa Senhora das Graças, aquela que pisa na cabeça da serpente e distribui sobre nós os auxílios vindos do céu. Me coloco em espírito de fé, confiando que neste momento meus clamores não estão sendo ignorados, mas sim acolhidos por ti, São Bento, que com tua cruz repeliste tantas ciladas, e por ti, Virgem Imaculada, que com tuas mãos estendidas conduzes as graças de Deus até as criaturas que sofrem. Senhor Deus de misericórdia, uno em Trindade, que tudo vê, tudo sabe, tudo pode, eu imploro que se incline sobre esta filha que clama por socorro. São Bento, que nunca temeste os ataques ocultos, que resististe às emboscadas do maligno, intercede diante do Altíssimo para que toda obra negativa dirigida contra mim por meu pior inimigo seja agora desfeita. Que todas as intenções carregadas de maldade que partem dele, sejam anuladas pelo poder do Cristo que reina acima de todos os reinos. Que nenhuma palavra lançada por ele, nenhuma atitude tomada nas sombras, nenhuma tentativa de me fazer mal tenha efeito sobre mim. Nossa Senhora das Graças, refúgio das almas que se encontram feridas por inveja, mentira, ódio e perseguição, intercede diante de teu Filho amado para que eu seja libertada da influência destrutiva de quem deseja o meu mal. Peço que o Senhor afaste completamente o peso que recaí sobre minha vida vindo das mãos e intenções do meu pior inimigo. Que todas as atitudes carregadas de ódio, que toda tentativa de manipulação espiritual, toda palavra negativa proferida contra minha existência, sejam agora canceladas diante do trono da justiça divina. São Bento, aquele que carrega o sinal da cruz com poder, coloco diante de ti minha alma inquieta por tantas injustiças. Que o Senhor Jesus, por tua intercessão, me cubra com o seu sangue precioso, tornando inúteis todas as tentativas de meu pior inimigo de me atingir. Que toda armadilha montada por ele se quebre sem alcançar seus objetivos, que todos os caminhos que ele tenta fechar com maldade se abram pela mão de Deus. Que nenhum pensamento mal vindo dele encontre caminho até mim, pois confio no escudo que representa teu nome e na promessa de proteção feita àqueles que invocam tua presença com fé. Virgem Santíssima, que em tuas aparições demonstraste tanto carinho por teus filhos, venho como mulher que sofre, como filha que já foi injustiçada, como alguém que caminha com dificuldades impostas por um inimigo cruel. Peço que tu me cubras com teu manto celeste, ocultando-me da visão daqueles que desejam o meu mal. Que nenhuma calúnia lançada contra mim tenha permanência. Que tudo aquilo que foi dito por ele,
tentando destruir minha dignidade, minha estabilidade e minha paz, perca agora sua energia e não encontre mais espaço nem na terra, nem no espírito. Que cada intenção corrompida por vingança, inveja ou ódio, seja interrompida no momento em que tenta se formar. São Bento, teu exemplo me inspira a não revidar com as mesmas armas que me atingem. Mas te peço, de coração inteiro, que intervenhas, com tua sabedoria e teu poder, diante de Deus, para que eu não permaneça em situação de vulnerabilidade. Que a presença do Espírito Santo inunde minha casa, minha vida, meus caminhos, e que todo o mal proveniente de meu pior inimigo seja identificado, neutralizado e lançado para bem longe de mim. Que não exista ambiente algum onde ele consiga me atingir sem que o céu interfira. Que todos os planos ocultos e traiçoeiros sejam desmascarados e frustrados antes mesmo de serem postos em prática. Mãe querida, Nossa Senhora das Graças, que conheces o sofrimento silencioso das mulheres perseguidas, ouve minha prece e apresenta minha causa ao Senhor. Não desejo vingança, mas clamo por proteção. Não busco justiça com minhas mãos, mas imploro para que a justiça de Deus repouse sobre mim e me liberte dos ataques que vêm de quem se tornou instrumento da maldade. Peço que aquele que me persegue seja transformado pelo toque divino, que seus olhos sejam abertos para o erro de seus atos, e que ele deixe de desejar meu sofrimento. São Bento, que tua cruz esteja sempre diante de mim. Que cada vez que esse inimigo tenta me afetar, ele se depare com o sinal da salvação. Que minha casa seja protegida, meus passos sejam blindados, minhas decisões estejam guardadas, e que todas as intenções distorcidas dirigidas contra mim sejam impedidas de avançar. Que os caminhos por onde essa pessoa tenta caminhar para me atingir se fechem, que suas palavras percam o rumo, que suas ações tenham retorno apenas para que ele compreenda que ninguém que anda no mau caminho é seguro. Nossa Senhora das Graças, não me deixe sozinha nesta situação. Sei que teu olhar contempla cada detalhe de minha dor. Sei que teu coração misericordioso se une ao de Jesus, e é por isso que confio minha alma a ti. Toma conta de mim como tua filha. Protege-me dos laços armados nas sombras, das tentações que me cercam, dos falsos conselhos que podem surgir, dos olhares que carregam julgamento, das palavras que ferem em silêncio. Que nada vindo do meu pior inimigo encontre caminho para me atingir, pois clamo agora para que minha vida esteja sob a proteção do céu. São Bento, roga a Deus por mim, para que toda injustiça que me foi feita seja corrigida pelo tempo e pela graça. Que aquilo que ele tirou de mim com malícia, seja restaurado por mãos divinas. Que a paz que me foi roubada encontre lugar novamente em meu coração. Que a segurança que me foi arrancada volte a habitar meus dias. Que cada lágrima causada por essa perseguição silenciosa seja agora enxugada pelas mãos de Deus. Que cada noite sem sono, cada medo imposto, cada insegurança sentida, se transformem em testemunhos de libertação. Nossa Senhora das Graças, por tua intercessão, declaro minha confiança no livramento que virá. Que nenhuma corrente construída por esse inimigo permaneça atada. Que nenhuma palavra dita contra mim permaneça ecoando no invisível. Que tudo aquilo que ele desejou secretamente contra mim se volte para a purificação de sua alma, e que ele compreenda que não há vitória na maldade. Que meus caminhos, antes marcados pelo medo, sejam agora preenchidos pela certeza de que o Senhor me vê e me protege, que São Bento me cobre com sua cruz e que tu, minha mãe, estás ao meu lado. Altíssimo Deus de justiça perfeita e misericórdia sem fim,
coloco agora diante do teu trono sagrado meu clamor como filha que crê em tua proteção e justiça, acompanhada pela intercessão de São Bento, escudo contra todo mal, e da doce e poderosa Nossa Senhora das Graças, aquela que transmite os auxílios divinos àqueles que buscam amparo diante das tribulações. Peço que este momento seja acolhido por ti como um grito silencioso de alguém que, mesmo entre lágrimas, escolhe confiar na tua presença. Que as palavras que agora fluem sejam tocadas por tua vontade santa e cheguem aos céus como testemunho da fé de quem já muito enfrentou. Como mulher que se encontra diante de ameaças invisíveis, diante de males que partem do coração do meu pior inimigo, venho suplicar, com toda a alma, pela tua intervenção direta, para que nenhuma maldição lançada contra mim permaneça ativa. São Bento, cuja vida foi marcada pela autoridade espiritual diante do oculto, cuja fé extinguiu os laços arquitetados pelo mal, volta teu olhar para mim agora. Coloco sob tua intercessão cada dia em que senti o peso de algo que não veio de mim, cada noite em que fui atormentada por pensamentos que não nasceram em meu espírito, cada sensação de inquietação que se instalou sem razão natural. Intercede diante de Deus para que tudo aquilo que meu pior inimigo lançou contra mim, por palavras escondidas, por ações ocultas, por pactos secretos, seja agora interrompido pela ação divina. Que todo o mal direcionado contra mim se volte para aquele que o originou, não como castigo, mas como um sinal claro de que ninguém deve usar meios sombrios para atingir outro ser humano. Que esse retorno seja marcado por discernimento, e que ele compreenda que o verdadeiro caminho não passa pela injustiça, mas sim pela transformação interior que só Deus pode realizar. Nossa Senhora das Graças, cuja presença suave estremece o inferno e cujos pés esmagam o que se opõe à paz dos filhos de Deus, venho clamar por tua proteção. Que teus olhos misericordiosos enxerguem o alcance das ações do meu pior inimigo. Que todas as maldições, todos os desejos negativos, todas as práticas que foram dirigidas contra mim com o objetivo de me ferir, sejam estancadas no exato ponto onde estão agora. Que nada continue a circular sobre minha vida carregando essa energia contrária. Que todos os vínculos criados pela maldade alheia sejam substituídos por laços de proteção celestial. Que nenhuma palavra contrária à minha existência consiga se fixar, e que o retorno dessa negatividade sirva como sinal divino de que não se deve brincar com a vida dos outros. Senhor Deus, que a tua vontade prevaleça sobre qualquer outra intenção. Que nenhum plano arquitetado com ódio continue. Que todas as estruturas criadas com o fim de me atingir sejam transformadas em testemunho de libertação. Que os caminhos por onde as más intenções transitaram para me alcançar sejam fechados completamente por tua presença. Que a ação do meu pior inimigo, que tentou me limitar por meios que fogem à tua verdade, seja freada agora. Que ele veja claramente que o mal não oferece refúgio, apenas ilusões. Que o retorno de tudo aquilo que lançou sirva como aprendizado, não por vingança, mas por correção. Que ele enxergue que a única direção segura é aquela apontada por ti. São Bento, santo do silêncio e da vigilância espiritual, coloca teu símbolo sagrado entre mim e qualquer canal pelo qual meu pior inimigo tenha tentado lançar maldição. Que a cruz que representa a vitória do bem sobre o mal seja uma barreira inviolável, afastando toda tentativa de opressão que ainda esteja ativa. Que não reste sombra alguma sobre mim causada por ele. Que tudo que foi planejado contra minha paz, minha saúde, meus caminhos e minha estabilidade, retorne ao ponto de origem carregando consigo a verdade de que ninguém deve desejar a queda do outro. Que ele viva a experiência de enfrentar aquilo que desejou para mim, não para que sofra,
mas para que desperte, para que compreenda que o mundo espiritual é real e que toda intenção tem peso. Nossa Senhora das Graças, toma sob teu manto minha vida, cada passo que dou, cada decisão que tomo, cada espaço por onde passo. Que nenhuma contaminação permaneça ao meu redor. Que a limpeza espiritual promovida por tua intercessão seja definitiva, e que os sinais desse livramento se manifestem com evidência, para que eu saiba que o mal que recebi já não tem onde se sustentar. Que minha alma, meu corpo e meu espírito estejam em harmonia com os céus. Que cada marca causada por essas maldições seja apagada pela mão do próprio Deus. Que minha mente se liberte de qualquer influência oculta que tentou me prender. Que tudo aquilo que me causou atraso, insegurança, medo ou dor, fruto do desejo destrutivo do meu pior inimigo, seja transformado agora em paz, sabedoria e proteção constante. Peço, com toda confiança, que o Senhor me torne invisível às más intenções. Que os olhos que me olham com inveja deixem de me enxergar. Que os pensamentos que me desejam queda encontrem bloqueios intransponíveis. Que os caminhos utilizados para tentar me atingir sejam fechados de maneira definitiva. Que meu nome, mencionado em ambientes de ódio, seja retirado pela ação divina. Que todas as palavras lançadas como setas se transformem em silêncio. Que tudo aquilo que foi direcionado a mim para provocar desequilíbrio, escassez, discórdia ou adoecimento, retorne para quem o emitiu com o selo da advertência divina. Que ele veja o reflexo de seus próprios atos, para que desista de seguir essa direção sombria. São Bento, ajuda-me a manter a serenidade enquanto o céu age. Que eu não me perca em revolta ou desespero, mas permaneça protegida enquanto a justiça de Deus cumpre seu papel. Que toda tentativa futura de meu inimigo de reativar maldições ou renovar seus ataques seja bloqueada com ainda mais firmeza. Que ele se sinta cercado, não por mim, mas pelo resultado de suas escolhas, e que essa sensação o leve ao arrependimento verdadeiro. Que ele não encontre mais prazer em tentar prejudicar ninguém. Que seus olhos se voltem para cima, que sua mente se abra à luz divina, que seu espírito seja tocado por uma presença tão intensa que ele entenda que não se vence com ódio. Nossa Senhora das Graças, intercede para que minha vida retome o equilíbrio pleno. Que nada do que foi lançado permaneça ativo. Que minha casa seja purificada, que meus caminhos estejam limpos, que minha saúde esteja firme. Que meus sonhos não sejam mais atrapalhados por energias estranhas. Que meu corpo não sinta mais o peso da opressão. Que minha alma não carregue mais medo, e que tudo o que eu fizer a partir de agora esteja protegido por uma camada de luz vinda diretamente de Deus. Que esse inimigo, ao tentar lançar novamente algo contra mim, seja imediatamente impedido e sinta o reflexo de seus atos sem demora, para que compreenda que só existe um caminho verdadeiro, o da paz, da verdade, do arrependimento e do amor. Peço que, mesmo diante das dores passadas, meu coração não seja contaminado pelo desejo de vingança. Que eu possa continuar a caminhar com dignidade, enquanto o céu age com justiça. Que essa proteção não tenha fim. Que esta oração, mesmo que humana e imperfeita, toque o coração do Pai e mova o céu em minha direção. Que São Bento continue a vigiar meus passos, e que Nossa Senhora das Graças permaneça ao meu lado com seu manto estendido, até que todo o mal lançado tenha voltado ao seu emissor e ele tenha entendido que a luz é o único caminho que liberta. Que a minha paz, agora restaurada, seja testemunho de que quem confia em Deus nunca será vencido. Altíssimo e eterno Deus,
Nesta prece sincera que nasce do coração de uma mulher que te busca com fé, venho clamar por auxílio através da intercessão de São Bento, protetor diante das trevas ocultas, e de Nossa Senhora das Graças, medianeira das graças celestes que ampara aqueles que se encontram rodeados por perturbações invisíveis. Dirijo-me a ti com toda a sinceridade de quem já sentiu as sombras se aproximarem em momentos de fragilidade, de quem já enfrentou noites silenciosas carregadas por pensamentos que não vieram do próprio espírito, de quem já conviveu com sensações que não nasceram de si, mas chegaram sorrateiras, trazendo inquietações que perturbam o sossego da alma. Apresento agora este pedido de libertação das influências negativas que têm se aproximado de minha vida com a intenção de bloquear os caminhos, de turvar o pensamento, de afetar o emocional e de limitar aquilo que poderia florescer em paz. Peço que São Bento, com sua autoridade espiritual concedida por ti, esteja presente em todos os ambientes onde permaneço, e que seu sinal de proteção se firme como uma muralha ao meu redor. Que nada vindo das trevas consiga ultrapassar a proteção que se instala por meio da fé no teu poder. Que toda palavra mal intencionada, toda inveja silenciosa, todo pensamento alheio carregado de sentimentos densos, toda ação feita com o desejo de prejudicar, sejam agora impedidos de alcançar qualquer aspecto da minha vida. Que tudo aquilo que se aproxima sem que tenha sido chamado, que chega pelas portas abertas da distração ou do cansaço, seja imediatamente afastado por tua presença. Que não haja espaço para essas influências se fixarem. Que nenhuma energia estranha encontre morada em mim, em minha casa, em meus projetos, em meus relacionamentos, em meu corpo ou em meus pensamentos. Nossa Senhora das Graças, peço que venhas ao meu encontro como aquela que intercede por quem se vê rodeada por situações que fogem do natural. Que tuas mãos estendidas tragam a paz que neutraliza qualquer perturbação. Que tua luz silenciosa preencha todos os espaços por onde caminho, e que teu olhar retire toda presença espiritual contrária à harmonia divina. Que cada pensamento distorcido que tenha sido direcionado a mim seja desfeito pela luz do Altíssimo. Que todo mal olhado, toda palavra carregada de intenção duvidosa, toda tentativa de manipulação através da palavra ou pensamento, seja interceptada antes de alcançar qualquer ponto vulnerável. Que meu espírito permaneça selado pelo teu amor, blindado contra a ação daqueles que, movidos pela inveja, pelo ciúme, pelo desejo de controle, tentam interferir na paz dos outros. Deus de justiça e paz, peço que a claridade do teu olhar purifique todo o ambiente onde estou agora. Que não haja mais resquício daquilo que pesa. Que o ar se torne leve, que os pensamentos sejam alinhados com a tua vontade, que a presença de qualquer entidade negativa, ainda que silenciosa, seja expulsa com autoridade. Que o espaço ao meu redor seja visitado apenas por aquilo que te pertence. Que o que não vem de ti não permaneça. Que os caminhos que preparo com dedicação e esperança não sejam mais contaminados por bloqueios espirituais, por atrasos não explicados, por empecilhos que surgem sem motivo, por quebras injustificadas, por perdas que não têm causa visível. São Bento, inscreve teu sinal em cada canto do meu lar, em cada porta, em cada janela, em cada objeto que me cerca. Que tudo aquilo que tiver sido manipulado espiritualmente para provocar desordem se desfaça agora. Que nenhuma presença que carrega veneno espiritual continue a circular ao meu redor. Que todas as alianças firmadas contra minha paz sejam desfeitas no exato momento em que esta prece for ouvida no céu. Que as influências negativas percam a sustentação, que suas raízes se queimem, que suas amarras se desfaçam.
Que nenhuma tentativa de aproximação espiritual por meios ocultos encontre brecha. Que nenhum feitiço, nenhuma invocação, nenhuma praga, nenhuma energia manipulada tenha mais autoridade sobre mim. Que a libertação seja plena, abrangente e permanente. Nossa Senhora das Graças, caminha comigo em silêncio, como aquela que observa tudo com doçura e poder, afastando com tua presença aquilo que os olhos não podem ver, mas que o coração sente. Que tuas bênçãos desçam como bálsamo sobre minha vida. Que cada parte de mim seja revestida por tua graça. Que minha mente se liberte de ideias que não pertencem à minha essência. Que meu corpo se liberte de pesos inexplicáveis. Que minha alma respire livremente sem a pressão de presenças não autorizadas. Que a minha intuição seja afinada ao ponto de reconhecer o que não vem de Deus e recusar qualquer tipo de aliança com aquilo que tenta disfarçar-se de bem, mas carrega sementes de confusão. Peço ao Senhor que nada fique oculto diante dos meus olhos. Que as máscaras caiam. Que as palavras falsas sejam desmascaradas. Que eu reconheça com clareza os vínculos que preciso cortar, os ambientes que preciso evitar, os hábitos que abrem portas espirituais indesejadas. Que o discernimento seja meu escudo. Que nenhuma dúvida plantada por terceiros sobre minha fé, minha identidade ou meus caminhos consiga se firmar. Que as vozes que tentam semear insegurança sejam silenciadas. Que o que está sendo feito contra mim seja interceptado antes de manifestar-se, e que a origem dessas ações sinta o peso de suas escolhas. Que não como punição, mas como um aviso divino, aqueles que insistem em manipular a energia do mundo espiritual contra os outros sejam tocados pela verdade do céu, e saibam que há um limite para tudo, e que o que não pertence à luz não se sustenta diante de ti. São Bento, peço que nenhuma corrente criada espiritualmente para amarrar minha vida continue agindo. Que aquilo que foi dito nas sombras perca o efeito. Que tudo que foi feito em altares contrários, em rituais escondidos, em círculos de ódio, perca a força imediatamente. Que todo nome pronunciado com intenção de prejudicar perca o caminho até mim. Que nenhuma energia direcionada com o intuito de sabotar minha vida se instale em minha casa, em meu trabalho, em meus relacionamentos, em minha saúde, em minha paz. Que tudo que chegou até aqui sem autorização divina volte ao lugar de origem, sem permitir continuidade. Que a luz prevaleça sobre qualquer breu. Nossa Senhora das Graças, que minha vida retome sua leveza, sua clareza, sua beleza espiritual. Que meus caminhos se abram novamente, sem interferências invisíveis. Que os dias sejam marcados pela tranquilidade de quem está sob a proteção do céu. Que tudo aquilo que o inimigo espiritual tentou plantar ao longo do tempo seja retirado por completo, até que nada reste. Que não sobre nenhuma marca. Que a libertação que começa agora permaneça até o fim da minha caminhada. Que este pedido seja acolhido por Deus com carinho, e que São Bento e Nossa Senhora das Graças continuem ao meu lado, atentos, constantes, fiéis, como faróis em meio às tempestades. Que toda a escuridão se afaste e que minha vida permaneça sob a luz divina que não se apaga. Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, Senhor que tudo vê e que tudo sabe, venho em prece profunda, com o coração exposto diante da tua soberania, pedindo a intercessão poderosa de São Bento e de Nossa Senhora das Graças, para que nenhuma intenção sombria, vinda daqueles que desejam o mal, tenha efeito sobre mim. Como mulher que caminha pela vida com fé e desejo de paz, elevo minha alma para que este pedido seja ouvido no mais alto trono da tua justiça. Que todo desejo nefasto,
toda intenção oculta, toda articulação contra minha paz e minha vida encontre um limite divino, que seja interrompida antes de alcançar o que me pertence. Que nada do que é tramado em silêncio, com olhos de inveja, com palavras frias ou pensamentos venenosos, encontre caminho até mim. Peço que São Bento, aquele que se manteve firme diante das armadilhas do inimigo, esteja agora diante de mim como um guardião vigilante, olhando por todos os lados, atento a tudo o que tenta chegar com intenção de destruir o que foi construído com fé e dedicação. Que sua presença impeça que qualquer negatividade prossiga. Que cada olhar carregado de malícia, cada palavra dita com intenção de prejudicar, cada sentimento alimentado com desejo de ruína, perca o rumo e não encontre pouso em minha realidade. Que tudo aquilo que meu pior inimigo tenha desejado contra mim não encontre acesso, e que essas intenções voltem para o ponto de onde partiram, não como vingança, mas como resposta do céu, para que esse ser entenda que o caminho do mal não conduz à paz, não conduz à vitória, não conduz ao verdadeiro propósito da vida. Nossa Senhora das Graças, tua presença materna conhece os lamentos silenciosos das mulheres que em ti confiam. Caminha ao meu lado neste momento, não permitindo que nada daquilo que foi mentalizado, planejado ou enviado com energia negativa encontre espaço em mim. Que cada maldição lançada, cada palavra torpe, cada desejo sombrio, cada estratégia de engano, cada tentativa de manipulação, retorne imediatamente ao seu ponto inicial. Que aquele que envia o mal, sinta as consequências do que produz. Que o retorno seja suficiente para despertar, para transformar, para mostrar que ferir alguém com pensamentos ou atos ocultos nunca será aceito pelo céu. Que o peso desse retorno não sirva para condenar, mas sim para ensinar, para abrir os olhos de quem insiste em caminhos tortuosos. Deus eterno, não permitas que as intenções de meu pior inimigo tenham domínio algum sobre minha paz, minha saúde, meus vínculos, meu trabalho, meus planos, meu corpo ou minha alma. Que cada passo que dou esteja guardado por tuas mãos. Que nada seja tocado pela energia daqueles que, ao invés de seguirem seu caminho com retidão, escolhem mirar contra outros. Que os desejos de destruição, os sentimentos de rancor, as palavras lançadas com crueldade, e as ações feitas na calada da noite retornem com clareza para quem as projetou, como lição divina, como espelho que reflete o verdadeiro conteúdo do coração de quem insiste em trilhar por sendas erradas. Que essa volta não seja para ferir, mas para trazer o peso da realidade. Que ao receber o que tentou enviar, esse inimigo entenda que o céu existe, que o bem existe, e que a maldade jamais prevalece diante da verdade eterna. São Bento, que teu sinal sagrado seja marcado em cada canto por onde ando. Que tua cruz seja minha barreira contra tudo que não vem da luz. Que tu estejas presente em cada pensamento meu, afastando qualquer ruído mental que tenha sido semeado por quem deseja me ver no chão. Que tu impeças qualquer influência que desequilibre minha energia, que turve minha visão, que confunda minhas escolhas ou abale minha fé. Que tudo aquilo que meu pior inimigo tenha feito para atrapalhar meu destino se torne nulo e perca qualquer continuidade. Que as vozes que alimentam boatos, que espalham mentiras, que semeiam desconfiança e que planejam afastamentos, sejam silenciadas. Que os pés que caminham para causar mal encontrem espelhos diante de si, e ao se depararem com a própria imagem, enxerguem a verdade de sua própria escuridão. Nossa Senhora das Graças, venho a ti como filha que confia, como mulher que busca refúgio espiritual em teu manto sagrado. Que tua luz seja derramada sobre todos os caminhos onde meu nome for citado.
Que cada ambiente onde minha presença for lembrada seja cercado por tua graça, para que nenhum tipo de inveja, ciúme, cobiça ou raiva consiga se manter por perto. Que aqueles que me têm como alvo de seus desejos maldosos sejam tocados por uma consciência maior. Que aprendam, não pela dor de outros, mas pelo retorno de seus próprios atos, que nenhuma semente de mal se transforme em fruto bom. Que compreendam, através do reflexo de suas ações, que o mal não gera vitória, mas apenas mais dor. Que aquilo que meu inimigo tentou contra mim retorne de modo claro, para que o céu lhes fale diretamente, mostrando que o bem não se quebra e que o mal tem consequências. Senhor Deus, agradeço por já estar amparada. Agradeço porque, mesmo sem ver tudo o que se passa no invisível, sei que tua presença já trabalha por mim. Sei que São Bento já está com espada erguida no espiritual, cancelando sentenças injustas, cortando laços feitos por mãos que operam fora da tua luz. Sei que Nossa Senhora das Graças já caminha à frente, fazendo com que os laços que me queriam cativa se esvaziem, que os caminhos que me desejavam fechados voltem a se abrir com leveza, e que os olhos que me olhavam com raiva agora se voltem para si, para que entendam o peso do que sentem. Não há mais espaço em minha vida para desejos nefastos, não há mais espaço para as sombras que outros tentaram projetar sobre mim. Que tudo aquilo que foi dito, escrito, pensado ou emitido contra mim encontre em mim um campo fechado, selado por tua mão. Que nada permaneça, que nada me alcance, que nada prossiga. Que essa corrente de oração chegue até o céu com a sinceridade que mora em meu coração, e que o retorno do mal ao seu emissor aconteça para que esse ser se depare com a consequência de seus atos. Que não mais tente, que não mais insista, que entenda, de uma vez por todas, que a luz não é vencida pela escuridão, e que a justiça divina age com sabedoria, mesmo quando aos olhos humanos tudo parece oculto. Que meu nome continue sendo preservado no altar da verdade. Que minhas intenções permaneçam limpas. Que meu caminho continue livre das investidas daqueles que se perderam no ódio e na inveja. Que eu permaneça em pé, não porque sou intocável, mas porque sou protegida por quem nunca abandona os que nele confiam. Que minha vida continue sendo tocada pelo sagrado, e que cada intenção maldosa que ainda esteja sendo construída seja impedida antes de tomar qualquer rumo. E se insistirem, que deem meia volta e retornem com clareza para o coração de quem lançou, para que o céu fale através das consequências, mostrando que o caminho correto é sempre aquele onde reina a luz do amor, da paz e da misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.